Fazendo aquilo que quero e aquilo que gosto, portanto, eu me sinto feliz e realizado. Ótimo dia para você, meu caro Fernando Moreira, para você, amigo ouvinte que acompanha o nosso programa nesta terça-feira. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Antes de lembrar, portanto, que o ouvinte pode participar da mensagem, pela mensagem via WhatsApp, 983-728870, 983-728870, para você poder participar, mandar a sua mensagem via WhatsApp, né, Danilo? O WhatsApp está pronto, né? Para poder a gente acompanhar o ouvinte e mandar a sua mensagem. Ora, meus amigos, a Prefeitura Municipal de Feira de Santana autorizou na tarde desta segunda-feira a apresentação de voz e violão, limitada a uma pessoa nos bares, restaurantes e similares, nos horários permitidos de funcionamento. A informação consta, inclusive, do decreto publicado na edição extra do Diário Oficial desta segunda-feira. O decreto municipal que, além de ter prorrogado algumas flexibilizações das demais medidas de restrição contra o coronavírus que já haviam sido adotadas. Então, bares e restaurantes autorizados, portanto, a colocar voz e violão. Na ponta da linha, com o secretário de Cultura, Esporte e Lazer do município de Feira de Santana. Secretário, forte abraço, nosso muito bom dia. De que forma vai se dar este funcionamento? É um avanço nesse momento? Qual a leitura que o senhor faz? Jairo Carneiro Filho, um abraço, bom dia. Bom dia, Miro, bom dia, Fernando, Ana Paula, Nilson Barbosa, que está no home office, e todos que nos acompanham nesse momento. Durante todo esse período de pandemia, a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, seguindo a orientação do nosso prefeito Colbert, estamos sempre tendo contato direto com os segmentos culturais, principalmente a questão dos músicos, né, que sabemos que esse segmento do entretenimento é um dos segmentos que mais está sofrendo durante todo esse processo. Alguns segmentos comerciais retomaram suas atividades e realmente o segmento do entretenimento, da música, realmente nós sabemos que terá uma retomada realmente de forma gradativa e com um delay, com um espaçamento de tempo maior do que demais segmentos. Na última semana, na sexta-feira passada, tivemos uma reunião na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, onde nós convidamos o vereador Galeguinho, o vereador Petrônio, a Bandafes, a Anfis, que são associações direcionadas e representativas da questão do segmento dos músicos e também dos técnicos de som e luz. E com isso nós tivemos um bate-papo, recebemos um encaminhamento com alguns protocolos que eles estavam se colocando. Ô Miro, tá dando um retorno aqui no meu telefone. Eu consigo lhe ouvir, tudo bem, secretário. Pode falar à vontade. Desculpe, então. E após essa reunião, nós tivemos também reuniões diretamente com o próprio prefeito, no qual sempre nós estamos levando as demandas. E com isso nós tivemos essa posição do decreto que foi publicado. Essa retomada, ela é uma retomada gradativa, você pode ver que é a questão realmente do voz e violão. E nós, como poder público, vimos através agora dessa grande audiência, solicitar e pedir a todos os envolvidos, os empresários, donos de bares, restaurantes, e também a toda a classe musical, artística, para que a gente possa estar cumprindo, porque nós já tivemos um decreto desse durante a pandemia, e infelizmente uma boa parcela não cumpriu com o decreto. E com isso terminou sendo suspenso. Nós acreditamos, confiamos que desta vez teríamos uma reciprocidade positiva de toda a população e da sociedade nesse sentido, para que a gente possa, assim, gradativamente estar retomando as atividades e ampliando também a questão do número de músicos na sua apresentação. Ô secretário, vou muito mais por uma questão de fiscalização. Se há um entendimento entre partes, se há uma discussão entre a categoria, o representante da categoria, claro, fica evidenciado a responsabilidade por parte das pessoas interessadas em também contribuir com a própria fiscalização, daí então não ter que sofrer um revés, ou seja,
né, ter que acabar com o decreto e a não possibilidade, ou seja, não permissão de continuar acontecendo nos bares e restaurantes, né, o som ao vivo, ou seja, apenas com uma pessoa? Eu não tenho dúvida, Miro, de que a questão do controle, né, e a questão também do cumprimento do decreto, ele primeiramente tem que partir de cada um de nós cidadãos. É evidentemente que um município como Feira de Santana, pelo seu porte, pela sua questão também geográfica, nós não temos um efetivo que possa fiscalizar de ponta a ponta. Então, é fundamental de que tenhamos consciência, né, que a gente esteja cumprindo com o decreto para que as coisas possam avançar. Eu acho que, acima de tudo, né, e o prefeito vem conduzindo isso, todos acompanham desde o ano passado, onde Feira de Santana se coloca como a sexta cidade no Brasil, né, como resultado positivo na questão do controle da Covid. Então, nós temos que ter consciência de que o mais importante nesse momento é a vida de todos nós. Então, se nós chegamos no estabelecimento e esse estabelecimento ele não está cumprindo, né, com os decretos em termos de distanciamento, número de pessoas, utilização de máscara, álcool em gel, enfim, de todos esses cuidados, primeiramente, nós não devemos ficar nesse local, porque a gente pode estar ali realmente sendo prejudicado e levando uma doença para dentro de casa, para nossa família, para o nosso trabalho, para os nossos amigos. A pandemia, ela continua, ela não terminou, né? A sociedade, ela está tentando conviver em paralelo com segmentos tendo retomada e a vacinação, ela continua muito lenta. Então, quando nós temos uma posição como essa de um decreto, onde é uma questão de um voz e violão, ou seja, uma apresentação individual, às vezes a gente se pergunta, pô, mas apenas um músico? Sim, porque nós estamos fazendo a retomada gradativa e tivemos uma experiência no passado recente, onde esse cumprimento, em sua boa parte, não foi cumprido. E, além disso, nós precisamos que a vacinação ela avance. Estamos aí dependendo das questões do governo federal, todos nós estamos acompanhando, mas com fé em Deus, em paralelo à vacinação avançando, todos esses segmentos comerciais e econômicos terão seu retorno, sua retomada de forma gradativa. É claro que se eu perguntar aqui agora sobre cuidados, né, já é hoje de praxe, inclusive, fica até muito clichê, a gente tá dizendo que precisa de álcool, de tal coisa, enfim, né, dos equipamentos de que são necessários. Mas aí entra uma preocupação. O senhor falava agora há pouco até sobre essa questão do número de pessoas a poder estar presente. A gente está falando de um músico, né, que ele pode colocar lá o playback dele, ele vai cantar e fazer o voz, violão dele, enfim, normal, ótimo, tudo ok. E o número de pessoas no ambiente, né? E o tipo de ambiente, secretário. Porque, por exemplo, tem lugar que é muito pequeno, ventilação comprometida, enfim, né? E o número de pessoas a poder participar. A definição em cima disso. Muito bem, Miro. A questão da retomada do voz e violão, onde nós colocamos como um músico apenas nesse primeiro momento, significa que esse decreto, né, essa regulamentação, né, essa orientação que está colocada no decreto, ela é complementar com as demais. Ou seja, todas as outras questões de decreto, todos os outros decretos que foram publicados têm que ser cumpridos também. Então, você tem aí, dentro de um espaço, 50% de ocupação, você tem a questão de 4 pessoas, ou seja, todos esses quesitos, todos esses critérios, eles têm que ser cuidados. Então, a questão do músico é complementar essa questão do cumprimento com todos os outros decretos já publicados e que estão em vigência. Ou seja, não adianta dizer, não, está liberado e eu posso, né, pegar e fazer tipo uma aglomeração do que aconteceu no último sábado, por exemplo, aqui na cidade de Feira de Santana. Justamente, inclusive, eu coloquei até na reunião que nós tivemos ontem, né, que essa posição do prefeito é um olhar sensível à categoria e ao segmento, né, musical, artístico,
onde a gente precisa também ter esse sentimento de estarmos cumprindo, porque nós sabemos que quando se tem uma publicação de um decreto desse, às vezes você tem pessoas que podem querer passar, né, pela curva, vamos dizer, do decreto e não cumprir corretamente. E isso é ruim, porque você termina prejudicando uma classe, um segmento, e que está em processo de retomada. Essa retomada, ela será fiscalizada, certo? Ela será visualizada pelo poder público e pela própria sociedade, que a qualquer momento, vendo algo que está ocorrendo de maneira errada, estará denunciando e fazendo com que o poder público tome suas providências. O que ocorreu foi uma irresponsabilidade por parte de alguns empreendedores que talvez não entenderam que a questão da pandemia ela não acabou. E é muito importante frisar, Miro, de que pessoas que já tomaram a vacina ou que já tiveram a Covid não estão livres de uma nova infecção ou uma reinfecção. Então, é muito importante que tenhamos cuidado. Nós temos colegas que foram reinfectados agora pela segunda vez e que a gente sabe o quanto é preocupante uma doença dessa que, até o momento, mesmo com vacinas, nós não sabemos exatamente ainda qual é a sua complexidade na sua totalidade. A gente acompanha muito o trabalho dos músicos, né? A gente sabe da dificuldade que é para montar equipamento, né? Para fazer todo um processo. E assim como, por exemplo, o radialista, quando a gente se coloca para poder fazer um programa, a gente precisa de uma produção. Eu estou citando, né, dentro de um processo que a gente imagina de que possa ser viável para que tenhamos uma mente tranquila no momento de executarmos o nosso trabalho. Então a gente precisa de uma produção. Ou seja, a gente está falando de apenas um músico cantando, né, naquele momento. Mas ele pode ter uma, duas pessoas para levar o equipamento, secretário, né? Como fica a montagem disso? Eu gostaria que você Não, pudesse dar uma clareada com relação a isso também. isso, Miro. Essa sua colocação é muito importante, porque existe uma cadeia produtiva em cima desse processo. Você tem um técnico de som, você tem um técnico de luz, você tem uma logística que muitas das vezes você loca esse som e demais equipamentos, onde você envolve diversos, vamos dizer, setores dentro desse processo que estarão sendo beneficiados com essa retomada. Então, não é apenas a questão do músico, que ele vai se apresentar ali com sua voz e violão, mas sim outras pessoas que estão envolvidas dentro desse processo econômico e que nesse momento termina também retomando sua atividade, porque isso não impede, né? A questão da circulação, a questão comercial, ela não está impedida, né? Então, essa questão da retomada do voz e violão é justamente porque você tem um som acústico, é um som que ele estimula, mas não estimula da mesma forma do que você colocar, por exemplo, outros estilos musicais, que aí você termina levantando, dançando, aglomerando. Então, todo o processo está sendo feito com muito cuidado para que dessa vez possamos avançar nas outras etapas dessa retomada e que a gente possa alcançar também outras modalidades musicais dentro dessa retomada de forma progressiva. Aí eu vou pegar o seu raciocínio. Você falou que a pessoa levantando, circulando, dançando. Então pode fazer isso ou é só para ouvir sentado ali na mesa acompanhando o som? Justamente, essa retomada é somente para você ouvir sentado na mesa, ouvindo o som. Por isso que nós estamos tendo todos os cuidados para evitar que alguns instrumentos musicais participem nesse início da retomada e isso estimule para com que as pessoas terminem aglomerando. E o cuidado todo nosso é fazer com que essa retomada seja gradativa e com todos os cuidados. É por isso que essas ações estão sendo feitas nesse formato. Secretário, nos bares, nos restaurantes, casa de eventos, como ficaria? Alguém pode, de repente, chegar e dizer aqui, eu posso botar um voz e violão aqui em uma casa de evento, né? E entender que eu posso levar a determinado público ou não? Seguindo o último decreto, se você verificar, os eventos eles estão suspensos. Então, o que coloca na questão do decreto
a retomada, que já vem isso se replicando durante as semanas, de bares e restaurantes, cumprindo com a questão do horário, até as 21h30, o toque de recolher, seguindo a questão do Estado, às 22 horas, como limite, né? A questão dos demais cumprimentos que constam com relação à bebida alcoólica após o horário do toque de recolher, enfim, todos esses decretos, eles são bem expostos, colocados pela imprensa, as pessoas podem estar olhando diariamente na página oficial da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, onde tem diário oficial. Todas as segundas-feiras praticamente estão sendo publicados e podem ser publicados também em outras datas, caso haja uma necessidade por parte do Poder Público Municipal. Então, todas essas informações, elas estão publicadas e transparentes. É importante que as pessoas estejam acompanhando para evitar qualquer tipo de constrangimento desnecessário. Dias apenas, o decreto é experimental? Sim, os decretos eles ocorrem geralmente de forma semanal, onde a gente pode estar acompanhando, né, a reciprocidade de toda a sociedade na conduta e no cumprimento do decreto, e com isso as coisas poderão estar avançando ou não. Tudo isso vai depender também dos números de casos no nosso município. Eu venho acompanhando, como todos têm acesso à imprensa. Salvador hoje, logo cedo, o secretário de Saúde do município de Salvador estava fazendo as colocações preocupantes, onde houve um crescimento muito grande de casos no gripários e também nas unidades hospitalares. Acompanhei também a questão do governo do estado no sentido do São João, de proibição de transporte intermunicipal no período junino. Enfim, é um momento que nós, como eu disse, continuamos na questão da pandemia, temos que estar alertas e cada vez mais tomando cuidado e ficando atento a essas questões. Vai, para a gente fechar aqui, secretário, a partir começou ontem, né? Vai até o próximo dia 24, então na próxima segunda-feira. E aí, o que eu gostaria de saber do senhor é o seguinte: vai haver uma equipe fazendo as devidas observações? Eu estou falando já que temos também a equipe de fiscalização. E daí, então, a secretaria e as partes voltam a se reunir para fazer algum tipo de avaliação? Com certeza, você tem um grupo, né? Tem a própria FPI, e faz toda essa fiscalização junto com a Polícia Militar, cumprindo também com o decreto tanto estadual quanto municipal. E semanalmente tem-se essas reuniões para que possa estar avaliando todas essas questões de retomada, como também de ampliação dos decretos vigentes. Um forte abraço para o senhor, nosso muito obrigado. Obrigado pelos esclarecimentos. Eu acho que a classe artística nesse momento, né, acho de que fica um tanto quanto feliz. Cria-se uma nova expectativa para essas pessoas que vinham sofrendo demais e após uma barrada de um primeiro decreto, as pessoas voltaram a ficar tristes mais uma vez. E esperamos que nesse momento possa haver disciplina e, sobretudo, um cumprimento daquilo de que é determinado dentro do próprio decreto. Um forte abraço para o senhor, nosso muito obrigado. Eu que agradeço, Miro, e toda a equipe. Estamos aqui à inteira disposição na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Um abraço forte a todos e a todas. Um abraço para o senhor. Um abraço.